Meus irmãos, bom dia a todos, né? Eu tô aqui trazendo para vocês uma simples, simples mesmo, mensagem, né, sobre essa entrevista aí que eu tô assistindo ainda no começo, né? Mas eu já peguei algumas informações porque no começo da entrevista o Putin ele dá uma aula histórica aí pro jornalista, né, o Tucker Carlson, e eu achei muito interessante. Quando ele fala, né, você tem que entender a mensagem do Putin nas entrelinhas. Essa entrevista que ele usou como propaganda e ao mesmo tempo ele também avisou o que viria, tá? O Ocidente fez matéria sobre isso, inclusive alegando que Putin está aqui anunciando o apocalipse que ele vai trazer, né? É claro, é uma matéria assim, se você não gosta muito de conversa, de história, né? E ele é um camarada assim, pragmático, né? Ele é bem criterioso, ele vai tratar muito de conceitos técnicos da história, então isso acaba sendo cansativo para a maioria das pessoas. Eu tô gostando da entrevista, eu gosto muito desse estilo de entrevista, achei que o Putin foi muito bem, tá? Muito bem, ele usou, né, de um jornalista da direita que é pró-Trump, que está ali do lado direito da força dos Estados Unidos, ele passou uma mensagem para aquela ala dos Estados Unidos, né, e também uma mensagem para o lado oposto, né? Só que eu queria dar uma atenção para uma parte nesse minuto quando ele pergunta, né, quando o jornalista, o Tucker, pergunta para o Putin: você acha então, né? Ele deu uma aula, ele falou sobre a Ucrânia, e que na verdade até a Revolução Bolchevique em 1917, na verdade foi em 1919, né? Ali que estourou mesmo em 1922 na Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista Russa. O Lenin, que fundou o partido, que fundou mesmo o Estado, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele criou então estados que seriam satélites, né, os estados que teriam uma certa autonomia, inclusive o próprio Stalin, junto com ele, queria isso, e um desses estados autônomos foi a Ucrânia. Não como um país, a Ucrânia até ali não era nada, era uma terra pertencente a então, né, ela era dividida. A Ucrânia que você conhece hoje ela é um estado artificial, porque parte, né, até historicamente, até ali séculos 14, 15, 16, era partes, né, parte do rio Dnipro. Você tinha parte que pertencia à Romênia, parte ao Estado Russo, ao Império Russo, e outra parte do Estado Ucraniano pertencia à Polônia, né, o Império Polonês. E aí depois com Stalin, Lenin ele pega esse estado, unifica essas terras, dá autonomia, e Ucrânia, o nome Ucrânia na verdade seria, segundo Putin, dado para pessoas não por causa de um caráter étnico, mas eram pessoas que trabalhavam ali na fronteira do país, né, do estado. E aí o Tucker pergunta, então você acredita... parte também da Hungria, né? Romênia, Hungria, e aí ele pergunta, então você acredita que países como a Hungria, a Polônia, eles têm direito então de reaver essas terras que hoje são da Ucrânia, caso eles queiram? E o Putin responde, olha, eu não estou dizendo que é um direito, que eles devem fazer isso, mas já que essas pessoas criticam tanto, né, ele quis dizer assim, ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer que essas pessoas criticam, por exemplo, o regime comunista da União Soviética, e critica que o Stalin feriu os direitos humanos, o direito internacional, quando ele tomou essas terras dessas nações, porque ele invadiu essas terras, né, tirou as populações respectivas da região e colocou russos ali, os ucranianos atuais, e criou esse estado autônomo dentro da União das Repúblicas Soviéticas. E aí então ele diz, então nesse caso sim, esses países têm o direito de tomar essas terras de volta. Então assim, para países como
Caso venha um acordo futuro da desintegração da Ucrânia ou a derrubada mesmo do regime de Kiev, nós vamos ter aí países muito interessados, como a própria Polônia querendo pegar a sua parte, a Hungria querendo pegar a sua parte, expandir seu estado, e também a Romênia, né? Então, tudo isso aí é muito interessante. Então eu vou deixar esse link aqui, ó, da mensagem, porque esse que eu estou assistindo, ele também é dublado, né, por uma mulher, essa mulher aqui desse canal, Juliana, né? Ela trabalhou para o consulado, ela foi uma mulher que trabalhou diretamente na diplomacia com o governo brasileiro, com a Rússia, então ela conhece o russo, ela fez a tradução, e aí realmente eu estou assistindo, acompanhando e pegando essas partes interessantes para a gente comentar. Mas é importante vocês notarem que isso aqui tudo, né? Tudo, ele tá dando um grande recado para o mundo. Não vejo, né, o Putin como um salvador, como alguém que vai... Na verdade, a Rússia do Dugin, né, o Alexander Dugin, né, ele sim, ele sempre acreditou que a Rússia era esse catecon. A Rússia seria o governo, a Rússia é o país que detém o governo do anticristo na Terra. Mas eu acho que ele é mentor, ele dá muito conselho pro Putin, mas eu acho que o Putin não vê 100% as coisas dessa forma, tá? Mas ao mesmo tempo, acho que ele ainda está sob muita influência do filósofo. Então eu acredito que vocês precisam ver toda a mensagem. É 2 horas de entrevista, é cansativo, vê um pouquinho, depois vê a nota, porque isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Perigoso daqui a um tempo tirarem isso aqui do ar, porque é muito relevante tudo que está sendo dito aqui. Como eu falei, com o advento do novo presidente nos Estados Unidos, vamos ver como é que isso ainda vai dar, mas a criação dos 10 reinos da nova ordem está caminhando. Os países vão voltar a ser império, nós vamos ver novos blocos, unificação de governos, de exército, terras antigas vão ser reivindicadas, terras que hoje são autônomas, que se tornaram países, mas que antigamente não eram, vão ser reivindicados novamente. E o Putin está dando uma mensagem bem clara nessa entrevista para o Tucker Carlson. Vou deixar vocês com o link, assistam ela completa, é dublado, então já ajuda muito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.